meus queridos irmãos, uma boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, que a gente possa, nesses minutinhos preciosos, se abstrair um pouquinho das coisas que a gente está acostumado na nossa rotina diária e se permitir este momento nesta sintonia com o mais alto. E o capítulo de hoje, a gente reinicia novamente o Evangelho. O capítulo 1, não vim destruir a lei. E quando o Láudio falava aqui, é inevitável sempre a gente fazer uma lembrança lá no passado, buscando, mas que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Eu me recordo quando estava estudando, pegando alguns livros, ouvindo outros expositores também fazendo a sua exposição, porque é interessante, cada um faz sobre o mesmo tema um enfoque diferente. É incrível. Se você pegar 20, 30, 100 expositores para falar sobre o mesmo tema, cada um vai ter uma visão diferente, um enfoque diferente. Claro, aqueles pontos centrais que a gente não pode se abster, ok, mas no geral, no resumo, cada um dá um enfoque específico. E eu ficava me lembrando como é incrível isso já, com certeza, há 40 anos atrás, quando ali do outro lado, a Simão Pedro, a gente tinha as aulas de evangelização, e eu tinha mal saído da infância para ir para a pré-adolescência. Me recordo muito bem que num domingo de Páscoa, a gente foi para a aulinha ali, veja só, naquela época, um domingo de Páscoa, onde a maioria estava com as famílias celebrando, a gente estava ali. Professor, aluno, criança, enfim, vários ciclos, a gente estava ali estudando em cima da doutrina espírita. E eu me recordo que a professora, naquela época a gente chamava de professora, hoje é facilitadora, né? Hoje é facilitadora, mas naquela época era professora. E ela entrou com um cestinho, mais ou menos assim, esse cesto de Páscoa que vem ali, bombom, chocolate, aquela coisa, e criança, imagina. A gente já grudou os olhos, olha aí, agora tá bom. E depois vai ser uma coisa de louco, a gente comer chocolate, bala, pirulito, enfim. Mas daí, só que estava coberto com um pano, assim, um paninho, a gente não viu. Daqui a pouco a professora tirou aquele pano e não tinha nada de bombom, chocolate, bala. Sabe o que tinha dentro? Um bonequinho pequenininho, tipo assim um bebezinho, ali dentro. E ela pegou e disse assim, turminha, mais ou menos assim, olha, tudo começou por essa criança aqui. Aí a gente ficou, mas... Aí ela começou a explicar, pois é, há tanto tempo atrás, 3.500 anos atrás, Moisés era um bebezinho assim, foi colocado num cesto divino, dentro do rio, e foi deixado à mercê, nas mãos literalmente de Deus. E aí ela fazia um drama, dizendo, pois é, veja só como é as coisas, aquele cestinho com aquela criança ali dentro, poderia ser atacada por um crocodilo, o rio Nilo era cheio desses crocodilos, uma serpente, fazia ela aquele drama, mas não foi atacado por nenhum animal, por nenhum bicho, não se afogou, não sofreu nenhuma intempérie mais violenta que ameaçasse decisivamente a sua existência, foi parar nas mãos, sabe de quem, pessoal? Dizia ela, da filha do faraó, e foi parar lá dentro do palácio do faraó. E aí ela começou a explicar, tá, mas nós estamos na Páscoa, né? É Jesus agora, né? Mas por que tem a ver com Moisés? Porque tudo começou com ele. Ele foi a primeira grande revelação de Deus ao mundo. E Deus se manifestou desta maneira para trazer a primeira noção de um Deus único. Isso, meus irmãos, há 40 anos atrás, mais ou menos, e eu tenho gravado na minha mente. Jamais esqueci. Eu não me recordo, como criança praticamente que era naquela época, se depois da aula a professora deu ali algum bombom, um chocolate, uma bala, não me lembro, mas disso eu me lembro. Então, esse tipo de estudo
estimulando a gente, através do interesse, da curiosidade, de buscar o conhecimento, fez com que hoje a gente estivesse aqui. Pela dedicação dessas pessoas, desses professores, que se revezavam, deixando as suas casas, suas famílias, em datas como essas importantes, para nos passar uma informação muito mais importante a nível espiritual. Então, quando a gente está aqui falando, a gente está representando todas essas pessoas que ajudaram na formação da nossa personalidade, do nosso caráter, que auxiliaram a gente a pensar em termos espirituais. E Moisés é uma questão extraordinária, porque dentro deste contexto eu sempre ficava pensando coisas que me intrigavam muito. Por exemplo, por que Moisés levou 40 anos para chegar à terra prometida? Era uma coisa que sempre me intrigava. E junto com isso me intrigava também a pergunta, afinal de contas, quantos saíram lá da casa de servidão do Egito com Moisés? Para buscar essas informações a gente tem que dar uma pesquisada, uma estudada. E a gente vai então naqueles 5 livros que a Bíblia tem como seu Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E lá em Êxodo, no capítulo 13, versículos 13, 16, 15, 17, 18, vai pulando, alternando, eles vão falando todos esses fatos. É claro que aqui eu faço uma observação. Vou me ater ao sentido literal do livro Êxodo, porque existe muita polêmica em torno de se é verdade, não é verdade, muitas polêmicas que a ciência hoje questiona. Eu não vou entrar nesse mérito, até porque não tenho autoridade nenhuma para entrar nesse mérito, e nem é o objetivo do nosso estudo aqui. Mas lá em Êxodo, no capítulo 13, nos versículos que vão ali sendo transcritos, diz o seguinte, que Moisés levou 40 anos, porque o povo que estava com ele, entre o medo que tinham, por exemplo, dos filisteus, de repente se depararem com os filisteus e esses então matarem a todos, o medo que tinham de todo tipo de situação de perseguição dos egípcios, porque Moisés mandava à frente daquela multidão, mandava à frente para ir dar uma olhada, uma mapeada na situação. Olha, vocês vão à frente e vão vendo para ir, vão mapeando aí, se tem alguma situação perigosa, não tem, depois vem e me dizem. Então, muitas vezes informações vinham desencontradas dizendo que Moisés não era para ir por ali, era para ir por aqui, só que por aqui era 2, 3 vezes mais distante do que por ali. Então tinha que fazer um contorno, demorava, era o medo de serem mortos pelos inimigos, e principalmente em Êxodo diz o seguinte, que porque murmuravam contra Deus, porque blasfemavam contra Deus. O que significa isso na prática? Por mais que Moisés fizesse coisas, por mais que Deus se revelasse através de Moisés, no seu poder, ajudando, auxiliando aquela multidão extraordinária, eles se queixavam. Muitos diziam assim, mas era melhor se eu tivesse ficado lá no Egito, pelo menos lá eu tinha o que comer, o que beber, onde dormir. E isto, segundo o livro Êxodo, irritou, encolerizou Deus, e Deus por isso fez eles ficarem vagando no deserto por todo esse tempo. É óbvio que hoje nós sabemos que essa história tem que ser muito minuciosamente examinada, porque Deus se irritar, se encolerizar, mas como eu disse, eu estou indo no texto, traduzindo lá, na interpretação literal do texto, não estou entrando no mérito se é ou se não é, é o que está lá. Então aí fiquei pensando, poxa vida, então este é o motivo de demorarem 40 anos? Tá, mas e quantos saíram de lá com Moisés? Aí este mesmo livro também diz, aproximadamente 600.000 pessoas, mais precisamente 600.000 homens em idade militar, que naquela época era de 20 anos para cima. Ora, meus irmãos, 600.000 pessoas? Ali no texto não se atinha a falar em cima de mulheres e crianças e velhos, só falava 600.000 homens em idade militar, acima de 20 anos de idade. Mas a gente sabe
que existiam famílias numerosas. Então, se a gente colocar uma mulher para cada homem desses, já são mais 600 mil. E se a gente colocar um filho para cada casal, porque a gente sabe que naquela época as famílias eram numerosas, mas vamos deixar por um filho por casal, já temos mais 600 mil crianças. 6 vezes 3, 18, 1.800.000 pessoas. Sabe quantas pessoas no livro Êxodo, lá no capítulo 13, diz que saiu aproximadamente com Moisés? De 2 milhões a 3 milhões de pessoas. É muita gente. Só que aí, sempre faz esse paradoxo para lembrar que essa quantidade de pessoas, 3 milhões, era praticamente a mesma quantidade de pessoas que viviam no Egito, a população do Egito. Então, há um exagero com certeza aí, mas vamos ficar pela média. 1.800.000 pessoas, 600 mil homens, 600 mil mulheres, 600 mil crianças. Ainda assim, meus irmãos, o censo de Alvorada de 2020 aqui, diz que Alvorada tem 211 mil pessoas. Moisés estava levando consigo 9 vezes mais do que isso. Alvorada tem todo tipo de estrutura, da infraestrutura, leis, disciplinando, regulando, tudo estruturado, uma sociedade estruturada. Aí imaginemos nós, Moisés, há 3.500, 400 anos atrás, carregando um povo desses, que estava há 400 anos sob o jugo egípcio da escravidão, e de repente é liberto. Imaginemos, eu faço aqui uma metáfora, apenas para a gente ter uma ideia, porque veja bem, não estou comparando, estou só fazendo uma metáfora para ilustrar. É como se tivessem feras enjauladas, presas num tempo indeterminado, daqui a pouco se abre aquela jaula e solta. O que vai acontecer? A gente pode imaginar. Essas pessoas estavam ali sob o jugo egípcio, debaixo do jugo deles, acostumadas ao ritmo, às circunstâncias da escravidão que eles ditavam. E aí Moisés nos liberta. Ora, é por isso que todos os textos dos livros referentes à Bíblia, à Torá, vão indicar que Moisés, depois de trazer os 10 mandamentos, ele teve que colocar mais de 600 leis. Mais de 600 leis. E muitas delas duríssimas. Muito duras, disciplinadoras, castradoras, que era para aquele povo que ainda era muito indisciplinado, muito endurecido, poder sentir o impacto e respeitar minimamente. Porque imaginemos, pessoal, como organizar uma multidão dessa naquela época. Como é que ficam as questões de higiene básica, saneamento, higiene do corpo? Como fica a questão dos vínculos de relacionamentos entre homem e mulher, marido e mulher, filhos, crianças? Como é que fica tudo isso? Se não houver leis duras, para que ninguém meta a mão onde não tem que meter a mão, para que ninguém faça aquilo que não deve fazer, só através de leis duras. Por isso Moisés ganhou, entre aspas, esta imagem de homem duro, rígido. Mas tinha que ser assim. E aí a gente fica pensando o seguinte: mas será que tinha que ser assim mesmo? Olha, meus irmãos, eu não tenho a menor dúvida. Porque observemos hoje, nos dias de hoje nossos, agora, há poucos dias, porque a gente que é espírita, só porque é espírita, a gente também tem muito mais que estar sempre atento a tudo que acontece à nossa volta. Não podemos ficar alienados. Todos conheceram que acompanharam esse caso do rapaz Lázaro Barbosa, que estava numa perseguição terrível. Todos nós vimos isso, acompanhamos de um jeito ou de outro, não tinha como. Era uma festa da mídia em torno. Quando pegaram este rapaz e mataram, olha pessoal, eu acho que até foguete soltaram. Uma festa. E eu me recordo, eu particularmente falando de mim, que eu pensei assim: meu Deus do céu, mas está... Aí no século XXI, a gente, com esse instinto, com essa índole, puxa vida, aí estudando,
capítulo de hoje, na época de Moisés, eu fiquei pensando, poxa, na época de Moisés, como é que não era então? E aí eu pensei comigo mesmo, bom, mas pelo menos nesse ponto, eu já estou dando uma melhoradinha, ok. Só que nesse mesmo dia que eu fazia essas elucidações comigo mesmo, no final da tarde, tive que chamar um Uber para uma determinada situação e deu uma situação muito desagradável. Aí imagine, meus irmãos, aquela mesma pessoa que diante de uma notícia, de uma informação se comportou adequadamente, diante daquele revés, daquela situação desagradável que aconteceu, já mudou. Porque quando eu percebi, já estava estressado, irritado. E aí então eu fiquei pensando, mas Deus, como eu gosto de dizer sempre brincando, Deus não dorme de touca. Ele viu, observou, Carlos Alves lá já está se comportando mais ou menos, já conseguiu ver que aquele irmãozinho ali é um irmão que necessita da nossa misericórdia, da nossa compaixão. Vamos mandar um desafio um pouquinho mais pessoal para ele, para ver se ele realmente está entrando nos trilhos. Chamou lá o meu guia espiritual, o mentor, não, vem cá, pega o guia espiritual dele, dá um testezinho para ele ali. E o testezinho veio, e o que aconteceu? Quando eu me dei conta, eu pensei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Essa não é a atitude correta. Que aquela pessoa se irrite, se estresse, ok, mas a responsabilidade de quem conhece mais, não de quem é melhor, é diferente, de quem conhece mais, tem mais conhecimento, obrigatoriamente tem que ser diferente. E aí eu entendi, fazendo essa analogia lá naquela época, com Moisés, com aquele povo. Imagina o trabalho que ele teve, meus irmãos. Pensemos nós, no nosso dia a dia, pensemos numa família problemática. Vamos mentalizar aqui, uma família problemática. Mas assim, põe problemática nisso, que dá problema dia e noite, que nos desgasta dia e noite. Pensemos nisso. Conseguimos imaginar uma situação assim, que a gente se estressa assim? Imaginemos. Isso não é nada perante o que Moisés passou. Porque se nós é com uma família, ele tinha quase 2 milhões de pessoas. Como é que não deveria ser? O dia a dia. E aí, meus irmãos, isso nos remete a um pensamento muito importante. Porque a gente tem o hábito, e eu particularmente tinha, depois com o tempo a gente vai aprendendo que não é bem assim, em separar, tipo, Moisés, os hebreus, é o judaísmo. Aí depois chegou Jesus, o cristianismo. Aí depois, com a doutrina espírita, o espiritismo. Como se fosse uma coisa separada da outra. Só que não é. Como se Jesus, por exemplo, tivesse assim de braço cruzado, sentadinho lá no céu, de perninha cruzada, Deus falando com eles assim, pois é Jesus, olha lá, Moisés está lá se virando lá, espera aí, quietinho aí, que depois vai chegar a tua vez. Será que era assim, meus irmãos? Será que a espiritualidade trabalha assim? Dessa forma? É claro que não. Com certeza, foi feito todo um planejamento, rigoroso planejamento, em cima desta plataforma espiritual, de levar ao povo hebreu o conhecimento de um Deus um monoteísmo, e muito mais do que isso, começar a fazer a libertação deste povo, porque Moisés libertou o povo da escravidão física. Fisicamente aquelas pessoas foram libertadas do jugo egípcio. Fisicamente estavam livres. Este era o primeiro trabalho, o papel de Moisés, libertá-los fisicamente daqueles 400 anos de escravidão. Este era o papel de Moisés. Então, no planejamento, na plataforma divina, lá estavam eles trabalhando, olhando de cima para baixo, dizendo, bom, Moisés está fazendo a primeira parte.
tirar aquele pessoal de lá, tirá-los da escravidão do Egito, fisicamente. Tá, mas e quem é que vai fazer a segunda parte, tirando este mesmo povo da escravidão espiritual e moral? Quem mesmo? Aí entra Jesus. A segunda grande revelação. E aí eu fico imaginando num exercício assim, mental, porque como Jesus é o governador do planeta, e seguramente ele estava atento e apostos a todos os lances que se desenrolavam na terra enquanto Moisés estava aqui, e depois que Moisés partiu, e depois os outros profetas, até chegar Jesus, quando Moisés voltou à pátria espiritual, eu fico imaginando assim num exercício de imaginação, de criatividade, que Jesus chama Moisés. Vamos imaginar todos nós, a gente pode fazer, a nossa imaginação é livre para isso. Chamou Moisés, Moisés foi até aquelas paragens celestiais que a gente nem imagina, e Jesus, olhando bem dentro dos olhos de Moisés, disse: servo fiel de meu Pai, cumpristes a tua missão, levastes as minhas ovelhas que o meu Pai confiou a mim, a primeira revelação. Mas o serviço, Moisés, está longe de ser completo. O serviço, Moisés, está longe de se completar, porque através de ti, meu Pai confiou que tu mostrasse às minhas ovelhas a imagem de um Deus vingativo, de um Deus dos exércitos, de um Deus guerreiro, implacável, duro. E assim eles conheceram, e assim era necessário, Moisés, que eu fosse. E eu te estava inspirando daqui, para que tivesses força, mesmo sabendo que não entraria na terra de Canaã, que pereceria no Monte Nebo, olhando ao longe a terra prometida sem chegar lá. Mesmo sabendo que só Josué e Caleb chegariam, com mais 600 mil pessoas, e o restante todo pereceria, ainda assim eu estava sempre junto. Quando o Pai permitia que um maná descesse do céu até vós para se alimentarem, como favos de mel matando a fome, quando tu com o teu cajado batia nas pedras e dali jorravam água, para dessedentar a sede daquele povo, ali estava Deus, ali estava eu se manifestando. Mesmo nas leis duras, Moisés, ali estava a presença divina atuando, porque era necessário a disciplina, era necessário regrar, era necessário primeiro fazer o trabalho inicial de libertar fisicamente as minhas ovelhas deste jugo. Porém, Moisés, eu te digo, agora é chegada a minha vez. O Pai está confiando a mim descer até o mundo das sombras terrenas e levar as mesmas ovelhas que tu levou, uma outra imagem de nosso Pai, de meu Pai, que está nos céus. Agora, Moisés, vou trocar o teu cajado pela minha cruz. Vou trocar a tua dureza das leis pela minha mansuetude. Vou trocar o teu tom enérgico pela minha brandura. Agora, vou trocar a tua lei disciplinadora pelo amor. No início, não compreenderão. No início não entenderão, e como fizeram contigo, tentarão fazer comigo também. Me abandonar e esquecer,
como te abandonaram quando tu subiste no monte para trazer as tábuas da lei, comigo farão pior, Moisés, muito pior. Porque eles ainda, sem saberem, têm sede de sangue. Muitas ovelhas do meu rebanho estão ocultando ali também muitos lobos vorazes, que estão à espreita. Mas esta é a vontade de meu Pai, que eu desça e os ensine, os faça soletrar as palavras do amor, do perdão, da caridade, da paciência, da resignação, para que não esqueçam a mensagem divina, imortal, para que eu plasme nas mentes e corações de todos Moisés, de todos os 10 mandamentos, 2 leis, que jamais esquecerão. E em todas as preces que fizerem, eles vão lembrar do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Moisés, filho fiel, servo fiel, agora vá em direção ao local que Deus, o nosso Pai, te concede, porque tu mereces. Regozija-se com o teu triunfo. Agora chegou a minha vez. As minhas ovelhas, eu preciso apacentá-las, porque estão agitadas, nervosas, inquietas, porque o anjo tenebroso do mal as está ameaçando o tempo todo, porque já pressentem a minha chegada na esfera terrestre e já tentam minar as possibilidades de êxito da mensagem divina, ignorando que a vontade do Pai é indestrutível. Vá, Moisés, servo fiel, e regozija-te, porque agora chegou a minha vez de estabelecer no mundo o reino divino. Não nos livros, porque não escreverei em nenhum livro. Não em leis e códigos, porque não deixarei nenhum. Não pela regularização de determinados padrões de comportamentos que serão impostos. Não imporei nada, Moisés. Apenas deixarei a mensagem pairando nas mentes e corações. E o tempo, assim como a semente que é depositada na terra e com o tempo germina, fará este trabalho. Mas não me iludo, Moisés. A tarefa será árdua. Mas por muito amar as minhas ovelhas, pela vontade do nosso Pai, é o que farei. E todos nós sabemos, queridos irmãos, o que aconteceu depois, quando este ser majestoso chegou até nós. Todos nós sabemos o que ele implantou aqui, o seu evangelho abençoado, zombado, escarnecido, mas que permanece até hoje. A sua mensagem imortal permanece vibrando nas nossas almas até hoje, por um detalhe em especial. Um detalhe muito especial. Depois que Jesus pereceu na cruz, ele ressuscitou novamente. Ele voltou à vida, da vida para a vida, porque nós somos vida o tempo todo. E este fato dele ter, entre aspas, ganho da morte, ressurgido da morte, fez com que todos nós pensássemos sobre a questão da imortalidade. Um dos pilares da doutrina espírita. E mais do que isso, que pensássemos que aquele povo que saiu com Moisés do Egito é o mesmo povo que acompanhou Jesus depois.
As encarnações, as idas e vindas, a volta para a pátria espiritual, a volta para o corpo físico, nessas idas e vindas, os espíritos são os mesmos. Com 1000 e poucos anos de diferença apenas, mas são os mesmos. Só que agora com Jesus, a tarefa é Jesus libertá-los da escravidão, das suas paixões. A tarefa com Jesus é libertar essas ovelhas das imperfeições morais, de todo o tipo de situações fantasiosas, ilusórias que a matéria nos envolve. Esta era a tarefa que Jesus tinha: nos retirar da casa de servidão, não mais do Egito, mas da casa de servidão dentro de nós mesmos. Porque agora o Egito, a casa de servidão, está dentro de nós e não fora. Porque o processo é o mesmo. Mudou a logística, o tempo no calendário, mas a necessidade de mudança interior, mudança comportamental, ela permanece. E Jesus, com a sua mensagem, começou a trabalhar essa realidade. Moisés libertou aquele povo da escravidão física. Jesus começou o processo de libertar essa mesma multidão, essas mesmas ovelhas, da escravidão espiritual e moral. E deixou nas entrelinhas para todos nós que futuramente viria, que futuramente Ele mandaria alguém, algo, que iria falar tudo aquilo que Ele falou e muito mais de forma clara e lúcida, para que pudéssemos continuar o processo de libertação espiritual, moral. E aí nós chegamos na doutrina espírita. E aí nós podemos também continuar fazendo o exercício de imaginação e imaginar que, assim como Jesus chamou Moisés, parabenizando-o pela tarefa dura, difícil, também Jesus chamou todo um exército de anjos, arcanjos, que iriam trabalhar com o Espírito Verdade, o Espírito da Verdade, na terra, através do Espiritismo. Também Jesus seguramente chamou Allan Kardec e todos os espíritos do mesmo quilate e muito mais, os preparando para a terceira grande revelação. E numa assembleia maravilhosa que a gente só fica na imaginação, tentando imaginar como foi, Jesus deve ter dito a eles: filhos meus, filhos de meu Pai, vão lá, desçam lá e apacentem as minhas ovelhas, desçam lá e as orientem, desçam lá e as instruam, desçam lá e leve até elas agora a imagem mais real que puderem de nosso Pai que está nos céus. Revelem a eles que nós somos espíritos imortais. Revelem às minhas ovelhas que não existe a morte, a ilusão da morte, esta só existe no corpo. Que aquele que sai do corpo não sai da vida. O espírito, quando perece saindo do corpo, não sai da vida, continua nela. Vão lá e respondam a todas as perguntas, a todas as indagações que chegarem, porque eu soprarei as palavras, eu serei o sopro divino a inspirá-los a responder na feição do Espírito Verdade tudo o que eles quiserem saber e muito mais, porque esta é a vontade de meu Pai. E se hoje nós estamos sentados aqui, meus irmãos,
Se hoje todos nós estamos aqui, num sábado à noite, dedicando uns minutinhos a este alimento espiritual, não tenham dúvida. Tudo começou lá atrás com Moisés. Porque tudo faz parte de um mesmo conjunto. Não podemos desmembrar, não. Judaísmo, cristianismo, espiritismo, tudo faz parte de um mesmo plano. O rebanho, as ovelhas são as mesmas, e nós que estamos aqui seguramente somos as mesmas ovelhas de outrora nas mãos de Moisés, que ficamos no pé do monte, erguendo bezerros de ouro, duvidando da capacidade de Deus através de Moisés, e hoje estamos aqui, porque também duvidamos de Jesus, porque também duvidamos da palavra da verdade que ele trazia, do amor que ele trazia. Com Moisés duvidamos da sua disciplina, da sua verdade. Com Jesus duvidamos e zombamos do amor, e com a doutrina espírita agora a derradeira oportunidade de abraçarmos a verdade que está junto de nós, sem mistérios, sem verdades veladas, sem misticismos, sem sofismas, sem engodos, sem mentiras, porque é ela que resgata todos nós da nossa ruína moral e espiritual. É ela que nos diz claramente que tudo aquilo que fizermos implicará depois na lei de causa e efeito. Que o nosso destino não está nas mãos de terceiros, não está nas mãos daqueles que estamos hoje casados, ou são nossos filhos, ou nossas esposas, ou nossos parentes, ou nossos amigos, ou nossos patrões. Não! Está nas nossas mãos. Pela nossa ação, pela nossa liberdade, nós estamos construindo um novo êxodo. A cada dia que passa, nós estamos construindo ou desconstruindo um êxodo aqui dentro de nós. A cada momento que dá um relampejo e a gente se dá conta de que tudo que está à nossa volta é bênção divina e pertence a Deus, acabam-se as ilusões. Para onde vou depois de desencarnar? O que será de mim, da minha alma? O que será feito? A doutrina espírita responde. Por que nasceu uma criança anencéfala, com sérios problemas de saúde desde pequeno, nem deu ainda o primeiro ungido de grito, nem suspirou ainda, respirou o ar e já está padecendo sofrimentos terríveis? Por quê? A doutrina espírita explica. Por que aquela mulher trabalhadora, digna, leal, tem um companheiro problemático, difícil, de difícil solução para contornar? Por que aquele companheiro, marido digno, respeitável, trabalhador, tem uma companheira volúvel, que não o respeita? A doutrina espírita responde. Por que pais tão amorosos, carinhosos, zelosos têm filhos que dão dor de cabeça o tempo todo, que não dão sossego o tempo todo, que é como se uma espada tivesse sobre a cabeça dos pais, num pêndulo, num tormento constante? Por quê? O Espiritismo responde. Por que eu tenho determinado problema, determinada deficiência, e o outro que está ali, virando cambota, nem aí para as coisas da vida, nem aí para as responsabilidades da vida, não tem nem um resfriado, nem espirra? Por que essas coisas acontecem? Por que
essas situações? Nós estamos aqui porque a doutrina espírita nos responde a todos nós essas verdades e realidades claramente, sem cobrar um tostão. Fala abertamente, sem deixar margem a dúvida alguma. E é por isso que nós, envolvidos e emocionados por essa aura da verdade, buscamos então mudar. E começamos a entender que aquele movimento que começou lá atrás com Moisés não terminou ainda. Não terminou ainda. Continua. Porque toda vez que nós tropeçarmos nas nossas paixões, este êxodo, essa escravidão está aqui dentro, se manifestando. Toda vez que a gente diz, eu não te perdoo, eu te odeio, tu não existe para mim, saia daqui, a escravidão permanece dentro. Toda vez que eu, diante de uma situação que eu considero injusta, e eu critico, escarneço a divindade, esta escravidão ainda está aqui. Toda vez que eu falto com a verdade, com a honestidade, com a caridade, com as virtudes, é a manifestação do êxito da escravidão que ainda está dentro de mim, dentro de cada um. Porque este trabalho, ele não está concluído. Este êxodo, esta libertação, ela não foi concluída. Mas cabe ao Espiritismo, cabe a esta doutrina, nos dar as diretrizes para nos auxiliar no encaminhamento dessas questões. Foi confiado à doutrina espírita, através do Espírito Verdade, essa realidade maravilhosa, a qual nós não podemos, de forma alguma, olvidar. Daí, meus irmãos, a importância, a grande, extraordinária importância de entendermos o que estamos fazendo no mundo. Por que estamos aqui? Se não levarmos a sério, a realidade de sermos espíritos imortais, nós também estamos negando a ressurreição de Cristo. Nós estamos negando os 10 mandamentos. Nós estamos ainda lá na casa de servidão do Egito. Nós estamos presos lá. Só que Moisés já passou, o Cristo já veio, e agora a doutrina está aqui. E ela tem um objetivo muito claro com todos nós. Jesus, olhando o mapeamento, a plataforma espiritual de todas as suas ovelhas, que são nós, somos todos nós, ele está fazendo a seleção natural daqueles que já estão se candidatando a este mundo de regeneração. Mas o mundo de regeneração não é este mundo de um planeta que está aqui rodando, próximo, nos esperando, ou a própria Terra se renovando. Não! Esse mundo de regeneração está aqui dentro. Não está lá fora. Nunca a salvação esteve fora de nós. Nunca a salvação, o auxílio esteve fora de nós. Nunca esteve nas mãos de terceiros, de desconhecidos. Nunca. Sempre esteve junto de nós, dentro de nós. Sempre. E Moisés, Jesus e a doutrina espírita, nas 3 revelações, vem tentando ao longo do tempo nos alertar disso. Nos avisar disso.
Daí, meus queridos irmãos, repito, não zombemos da oportunidade bendita que nós temos, porque aqui neste ambiente, eu tenho certeza, estão uma multidão de espíritos, e entre todos esses espíritos estão os nossos guias espirituais, estão nossos mentores que trabalharam junto com nós na espiritualidade, fazendo o planejamento da nossa vinda aqui à Terra, e eles estão aqui conosco, não duvidem, sintam, porque se nós pegarmos apenas a interpretação da letra fria do livro, nas palavras do livro, não importa qual livro seja, por mais sagrado que seja, se nós ficarmos apenas na interpretação da letra, não conseguiremos êxito no campo moral e espiritual. É necessário sentir a presença, a mensagem divina. A doutrina espírita nada mais é do que o sentimento de Jesus sobre todos nós, neste amor impressionante do Cristo, que não desiste de nenhum de nós, que não desanima com nenhum de nós, por mais que a gente tente. Mas tem um detalhe: ele respeita a nossa liberdade. Os mentores amigos, o próprio Criador respeita a nossa liberdade. Só que esta liberdade tem um preço. E o preço, muitas vezes, na maioria das vezes, é muito penoso de resgatar. Não duvidemos, meus irmãos, desta oportunidade abençoada que estamos tendo. Não duvidemos. Não duvidemos que assim como estamos agora aqui, num piscar de olhos já não estaremos mais. Ou alguém que a gente ama, um amigo, do nosso relacionamento. Alguém sempre está partindo, porque alguém sempre está chegando. Sempre há este trânsito. Os que chegam e os que saem, os que vêm e os que vão. E em dado momento será a nossa vez, a vez daqueles que estão à nossa volta. E aí a gente se parará perguntando: meu Deus do céu, estou apavorado, daqui a pouco é eu. Por que aconteceu com ele, com essa pessoa que eu amava tanto, que eu queria tanto? Esta é a mensagem do alto. Nós somos filhos de Deus. E uma frase que eu me lembro bem, e aqui está o meu primo aqui, que uma vez ele fez uma palestra lá no GEAC, nossa, ele falou uma coisa que eu gravei muito, que ele disse assim: ninguém é de ninguém, não é minha mulher, não é meu marido, meu filho, está meu filho, está minha mulher, está minha companheira, eu estou no trabalho, eu estou estudando, não é meu, não me pertence, estamos transitoriamente nessa situação, transitoriamente. Porque o que nos pertence realmente é o espírito, é a alma. Tudo mais é transitório, que serve para nos ajudar a sair dessa casa da escravidão, que por incrível que pareça, passados mais de 3.400, 3.500 anos, ainda teima em estar dentro de nós. Ainda somos escravos. E o papel da doutrina não é outro senão quebrar esses grilhões, abrir estas algemas espirituais e nos auxiliar a chegar ao caminho abençoado da libertação. Porque de escravidão, quero crer, todos nós já estamos cansados. De escravidão, quero crer, todos nós já estamos saturados. Agora é o momento da libertação. O momento do planeta
O momento de hoje é de libertação. Mas esta libertação não será imposta a nenhum de nós aqui. Podemos sair daqui agora e fazermos o que bem entendermos de nossa vida. Mas não esqueçamos que ao fazer isso, estamos escrevendo o nosso nome no livro da lei de causa e efeito, ação e reação. E isso terá consequências, boas ou más. Esta doutrina abençoada, meus irmãos, ela chega até nós como terceira grande revelação, mas é o complemento de tudo aquilo que começou lá atrás com Moisés. Como eu aprendi em tenra idade, aqui na Simão Pedro, nas aulas de evangelização. Quando aquela querida irmã trouxe aquele cestinho, num domingo de Páscoa, e todos nós crianças achando que era bala, chocolate, bombons, e era aquele bebezinho, onde ela então disse: turminha, aqui começa tudo. Começou por aqui, nesta criancinha com Moisés. Hoje é a Páscoa, lembramos de Jesus, mas tudo começou com Moisés, lá atrás. Para nós finalizarmos, eu digo a mesma coisa, meus irmãos. Tudo começou com Moisés, mas ainda não terminou. E quem vai dar o capítulo final, quem vai escrever o final dessa história maravilhosa, desta epopeia maravilhosa, somos nós. Podem ter certeza disso. Então, queridos irmãos, fiquemos na paz do Mestre Jesus, que nós possamos refletir um pouquinho e que Deus nos abençoe. Obrigado pela atenção.